Queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos no dia de hoje em mais uma abordagem do bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita é um bloco do canal que objetiva tratar temas de cunho psicológico, comportamental e que tem alguma conexão, que tem alguma correlação com a doutrina espírita. No vídeo de hoje, estamos apresentando mais um conceito-chave, um conceito básico, que será útil mais tarde ao estudarmos obras da literatura mediúnica, da literatura doutrinária, de autores especializados, e para não ficarmos definindo em cada momento em que a gente abordar um tema que cite algum termo, algum jargão básico, a gente já vai definindo esses temas, esses conceitos gerais, para que na época em que estivermos examinando essas obras, já termos o vídeo e qualquer coisa a gente recorre ao vídeo que explica esses conceitos, especialmente na obra do Espírito Joana de Ângeles, que pretendemos estudar. No vídeo de hoje estamos a examinar um dos temas mais intrigantes, mais interessantes e não tão fáceis da psicologia junguiana, o luminoso. Jung se interessou muito pela religião e pela espiritualidade. Chega inclusive a fazer especulações sobre Deus. Quando Jung escreve sobre Deus, é importante frisar isso. Não é o escrito de um sacerdote nem de um teólogo. Quando ele fala de Deus na sua obra, ele não está falando de uma entidade metafísica, além da matéria, um criador religioso, não. Ele fala sobre o imago Dei, expressão que traduzida seria a imagem de Deus, que significa dizer uma imagem no inconsciente da criatura, no psiquismo da criatura. Jung não se interessava por especular se existe ou não existe alguma coisa divina, alguma coisa espiritual, alguma coisa metafísica. A espiritualidade na obra de Jung é psicológica, é interior. Então ele se preocupava em entender a dimensão religiosa dentro da criatura. Se existe alguma dimensão espiritual na criatura, independente se existe um Deus criador ou não. Então é importante a gente falar isso. Por isso imago Dei. Imago Dei tem a ver com imagem divina. Imagem tem a ver com reflexo, com ressonância. E arquétipo tem a ver com imagem, né? Tanto é que os arquétipos são chamados também de imagens primordiais. Mas tudo isso para falar que ele estudou muito sobre religião, sobre mitologia. Aliás, esse foi um dos motivos que Jung rompeu com Freud, porque Freud rejeitava qualquer estudo em torno de metafísica, de espiritualidade, de religiosidade, em que pese Jung não fala no lugar de um religioso. Ele fala no lugar de um psicólogo, entendendo as dimensões psicológicas que têm a conexão com a experiência religiosa. E a experiência religiosa para Jung tem a ver com antropologia, ou seja, como fenômeno social. Mais tarde a gente vai examinar que Jung chega realmente a dialogar e quase a transitar pela metafísica mesmo. Não a metafísica religiosa, mas uma experiência transpessoal, ou seja, ele chega a esbarrar na ideia da espiritualidade mesmo, como nós espíritas concebemos, porque em nossa forma de entender, Jung era um extraordinário paranormal, cuja vida é feita de altos e baixos e que nem sempre ele conseguia entender os fenômenos que aconteciam com ele. E para tentar dar conta disso, ele fez uma teoria e elaborou conceitos muito interessantes, e o conceito de hoje é muito importante. Antes, no entanto, de entrar no assunto, Jung ele foi influenciado nas pesquisas que ele fez sobre espiritualidade por alguns autores, especialmente o psicólogo pragmatista William James, que eu considero um dos gênios da história da psicologia. William James, ele se interessava diretamente mesmo pela questão da imortalidade da alma, pela questão da espiritualidade mesmo. Ele chegou a estudar sobre o assunto, sobre a possibilidade da vida após a morte, diretamente. Era um gênio americano. Jung leu as obras de James, se interessava, leu muita obra. Jung tinha um conhecimento enciclopédico, mas sobretudo a obra de James. Jung, um dos primeiros trabalhos dele, se não o primeiro, é sobre a psicologia dos fenômenos ocultos.
Foi inclusive um trabalho de monografia. Mas, sobretudo, um dos autores que ele mais foi influenciado foi o teólogo alemão Rudolf Otto. É um dos autores responsáveis por aquilo que se chama de fenomenologia religiosa. Ele escreve de maneira filosófica, teológica e psicológica sobre o fenômeno da religião, e um livro dele, que Jung leu e que parece ter influenciado de maneira impactante a vida de Jung, que foi o livro A Ideia do Sagrado. Quando ele, Rudolf Otto, tenta entender a experiência religiosa de um ponto de vista mais acadêmico, mais formal, mais filosófico, né? Penso eu que o que Jung passava como fenômenos e como experiências, ele tentava encontrar uma explicação científica racional pela sua formação e pelo mundo materialista, né? Então, ele é de uma família que tinha vivências espirituais importantes, né? Intuições, psicografia, ele participou de algumas experiências dessa ordem. No meu modo de entender e de alguns autores, ele oscilava, ora parecia que estava inclinado para aceitar as experiências espirituais como nós conhecemos, ora não. Tem uma série de fatos na vida de Jung que são sintomáticos de fenômeno mediúnico, anímico, paranormal e também espiritual mediúnico. A gente vai examinar isso mais tarde. Mas aqui é importante falar o seguinte: Rudolf Otto influenciou muito ele pela tentativa de explicar de uma forma acadêmica, porque ele tentava encontrar uma forma acadêmica, porque o mundo materialista era muito forte na época, ele tinha uma formação de psiquiatra, uma formação materialista, por outro lado, né? E ele tentava dar um status de ciência à sua teoria, à sua psicologia, principalmente depois de romper com Freud, quando ele ficou isolado diante de toda a sociedade psicanalítica que também se formava e tentava se firmar como ciência, e Jung ficou um tanto isolado, então ele tinha que ter muito cuidado na apresentação das suas teses. Foi considerado místico por conta de estudar esses temas, mas se a gente falar em Jung, ele não é um místico no sentido pejorativo da palavra, né? No sentido negativo da palavra. Ele escreve do ponto de vista da experiência psicológica, da experiência religiosa. O luminoso é um conceito que Rudolf Otto coloca na sua obra, A Ideia do Sagrado. Luminoso vem de numen. Numen é traduzido tanto como gênio criativo, como inspiração espiritual, numen, como sendo também numen, como sendo divino, o divino, né? Numen, a dimensão divina. Luminoso foi uma expressão que Rudolf Otto utilizou para descrever a experiência de acesso ao numen, a dimensão divina que existe na criatura. Jung, portanto, se utilizou desse conceito, dessa expressão, para desenvolver a sua teoria a respeito do luminoso. Inclusive, penso eu, baseado nas experiências que ele vivenciava em alguns momentos, a experiência que passava com ele. A experiência do luminoso é uma experiência do transcendente, não necessariamente concreta do ponto de vista exterior, mas que tem um significado profundo psicológico, porque Jung está escrevendo no lugar do psicólogo. Então, quando ele escreve, nas obras dele, ele escreve focalizando a experiência interior psicológica, independente se existe espírito, se não existe espírito. Ele está querendo entender a experiência interior dos fenômenos religiosos. A experiência do luminoso não é fácil de explicar, mas é uma espécie de vivência onde um indivíduo tem não necessariamente um estado alterado de consciência, mas comumente é um estado alterado de consciência, uma percepção de tal forma que envolve o senso de totalidade, que envolve a conexão com algo que transcende a psicologia convencional, que envolve a experiência transpessoal. Tanto é que o conceito de luminoso é apontado por alguns teóricos como sendo aquele conceito que Jung antecipa a psicologia transpessoal que vai chegar no futuro. A psicologia transpessoal, conforme o nosso vídeo que já publicamos, aborda a questão dos fenômenos transcendentes, dos fenômenos espirituais e focaliza os estados de transe, mediúnico, anímico. O luminoso parece ser um ensaio dessas futuras experiências transpessoais e parece que Jung antecipou essas experiências futuras. A experiência do transcendente, no entanto, no luminoso, não é apenas um fenômeno que arrebata a pessoa, porque o indivíduo pode ter um transe anímico, um transe mediúnico, e não necessariamente aquilo tem um impacto profundo na pessoa. O médium, por exemplo, da casa espírita, ele entra em transe, o espírito vem, se manifesta, ele recebe espírito, depois ele sai
como ele entrou, da mesma forma. Às vezes tocado pela experiência naquele momento, mas não foi impactado. Então a experiência do luminoso envolve um impacto psicológico, né? Uma espécie de despertar, ou pelo menos uma espécie de metanoia interior, né? Uma mudança de percepção interior, que é muito difícil de descrever essa mudança de percepção. Descrever no sentido de esmiuçar, né? Porque é muito subjetiva, não dá para ser colocada em palavras, né? Jung falava isso nas suas obras, que parece ser apenas aferida na ordem dos sentimentos e não da explicação racional. Envolve um maravilhamento, uma mudança de consciência, um acesso a uma dimensão divina interior. Se isso você chama de religiosidade, muito bem. Não é uma experiência necessariamente da oração na igreja, do ritual que é feito numa casa, né, numa prática religiosa, que são importantes, mas são práticas que para ele eram sociais. Religare, ligar, conectar a criatura com o Criador. Por que não entender essa experiência de religação ou de ligação, de conexão com o Criador, com uma conexão interna? Se essa conexão interna acontece, é uma experiência religiosa também. Uma outra coisa importante é que no luminoso há um potencial terapêutico. E Jung e alguns teóricos da psicologia junguiana chegam a dizer que na experiência do luminoso sempre há cura ou resolução de alguns conflitos, chegando a afirmar que o ponto alto de uma terapia, de uma psicoterapia, seria o paciente com o terapeuta chegar no luminoso, chegar nesse estado de maravilhamento, nessa alteração de percepção. Ele dizia que isso era o suprassumo da terapia. Jung era de uma inteligência, de uma articulação intelectual extraordinária. Curiosamente, ele utiliza um exemplo que é formidável para falar da experiência do luminoso. Sabe qual é o exemplo? Paulo na estrada de Damasco. Aquela experiência que tinha o transcendente, o espiritual, uma visão que Paulo teve. Jung não entra no mérito se a visão é real ou é uma alucinação. Para ele não importa isso. Se Paulo viu o Cristo mesmo ou se Paulo estava alucinando, para ele não tinha importância. Para ele o importante era a experiência interior de Paulo. Cai do cavalo, segundo a tradição, nós sabemos que é um camelo, e ali ele muda de percepção. Alguns conflitos que ele tinha agora tem um potencial terapêutico de resolução, de cura do conflito. E Paulo despertou para a nova percepção de vida. Então é um exemplo formidável. Há outros exemplos, ele dá na obra dele, né? Alguns outros exemplos, mas a experiência da estrada de Damasco de Paulo, a conversão, é uma experiência fantástica. Talvez, inclusive, luminoso tenha a ver com conversão religiosa, né? Fazendo uma analogia, claro. Não que toda pessoa que se converte está no luminoso, não é isso. Mas parece ter uma semelhança com o fenômeno de uma conversão genuína, seja por um fenômeno transcendente, seja por uma mudança de percepção, porque o luminoso pode se dar no maravilhamento através de uma leitura espiritualizante, através de um insight. Aliás, no luminoso há insights. O luminoso não é a individuação, que a gente também já abordou. O processo de individuação pode acontecer após o luminoso. Ou seja, o indivíduo teve esse maravilhamento, esse despertamento, essa alteração de percepção, e aí despertou para a individuação, porque a individuação é um processo que não tem fim. A partir daí, ele começa agora a investir na individuação. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo despertou na estrada de Damasco, mas não era um sujeito ainda individuado. Numa linguagem espírita, não era um sujeito reformado, transformado. Continuava com as mesmas características, mas teve esse despertar. Esse despertar é uma das coisas mais interessantes do ponto de vista espiritual e do ponto de vista psicológico, porque a gente não consegue entender ainda. É a parábola do semeador, né? O semeador sai a semear, mas cada terreno dá ou não dá, e que momento cada terreno vai dar ou não, em que condições acontece um despertar da criatura, a gente não sabe direito. A gente não tem ideia direito de como se dá esse despertar, em que momento, em que tempo, há alguma característica, alguma coisa que a gente possa fazer para despertar. O exemplo de Paulo, por exemplo, matou, etc. Parecia que não tinha nada o que fazer. Chegou um momento lá que ele despertou. Que variáveis são que estão associadas ao fenômeno de despertamento da criatura para as questões espirituais e sagradas da vida? A gente não sabe. O conceito de luminoso é um conceito muito sofisticado, muito interessante na teoria junguiana. Agora vamos fazer a conclusão com a abordagem espírita. O que é que a psicologia espírita pode aqui abordar? Primeiro, falar que o luminoso
pode ter fenômeno mediúnico, e às vezes, muitas vezes tem um fenômeno mediúnico ou um anímico, mas não necessariamente, não é obrigatório uma experiência luminosa ter um fenômeno mediúnico, mas o que é indispensável é um despertar de consciência, e é indispensável também um insight, uma iluminação para um novo modo de vida, ou seja, a experiência luminosa impacta o comportamento. Impacta o modo de viver, o modo de funcionar, o modo de entender as coisas. Essa experiência não pode ser transferida para alguém, por conhecimento, por palestra, por orientação. Isso não se transmite, é uma experiência individual. Em uma linguagem espírita, a gente pode dizer que o fenômeno luminoso pode acontecer num êxtase, num estado de emancipação da alma profundo, como examina Allan Kardec, na catalepsia, na letargia, no estado alterado de consciência, no sentido da visão da alma, da dupla vista, da segunda vista, de uma percepção em que o indivíduo é arrebatado, no êxtase dos santos, no estado de experiência quase morte, quando os laços com a matéria, por algum comprometimento físico, alguma enfermidade, depaupera e o espírito tem uma liberdade maior e pode acessar um guia espiritual, pode ter um deslumbramento, né? Muitas pessoas que passaram pelo EQM, experiência quase morte, relatam uma mudança de percepção, um amadurecimento, um despertar para as coisas, uma sensibilidade maior em relação às coisas espirituais, um interesse pelas coisas espirituais. O estado luminoso sempre é uma experiência transpessoal, o que não significa dizer que é uma experiência necessariamente mediúnica, mas é uma experiência transpessoal porque transcende. É algo do espírito que sou. E por fim, há uma informação interessantíssima de Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles interpreta de uma maneira bem especial esse estado luminoso. Joana de Ângeles coloca a luz no entendimento espírita, em nosso modo de ver, porque ela vai abordar esse conceito do luminoso na obra Triunfo Pessoal de uma forma muito interessante. Ela diz mais ou menos assim, que o indivíduo que vai trabalhando os seus conflitos íntimos e vai superando as barreiras que o ego o aprisiona e o limita, vai favorecendo para que esse conteúdo luminoso brote do Deus interno para fora e qual um refletor irradie. Eu não sei se deu para entender, mas ela está falando que somente quando... Ela diz isso em Triunfo Pessoal, somente quando algumas barreiras e conflitos do ego são trabalhados é que vai favorecendo com que o self, o ser que somos, entre em contato e sintonize com Deus interno a ponto de produzir e de fomentar o conteúdo luminoso que existe em nós, acessar esse conteúdo luminoso. Não sei se está dando para entender, mas Joana de Ângeles está acrescentando uma coisa importante. Está dizendo que, mesmo naquelas situações aparentemente em que o indivíduo não fez nada, me parece, na conceituação de Joana de Ângeles, que alguma coisa nele foi trabalhada, seja pelas experiências da vida, seja pelas situações do cotidiano, seja pelos sofrimentos e pelo bate-cabeça dele, seja pelo amadurecimento intelectual, o amadurecimento de vida na experiência, alguma coisa foi sendo trabalhada nele, alguma coisa, até pela força das coisas, não necessariamente por um movimento consciente dele, para mais tarde, esses conflitos sendo trabalhados aí sim de maneira consciente, ele acessa de uma maneira mais autônoma e mais intencional o seu estado luminoso. Essa informação de Joana de Ângeles é muito preciosa, porque vem dizer que a gente evolui numa linguagem espírita, conforme a parábola do semeador, o terreno, a semente que é jogada, mas é necessário aguardar também o tempo, a chuva, o clima, é necessário aguardar também fatores que não são fatores nossos e que esses fatores também estão trabalhando o terreno, como o tempo está trabalhando o indivíduo, a ponto de favorecer esse acesso mais profundo ao luminoso. Joana de Ângeles está dizendo, de uma outra forma, que há um conteúdo luminoso que pode ser acionado ao longo do amadurecimento com consciência e com intenção, e outro que alcança o indivíduo. Então, mesmo que o indivíduo não se dê conta, ele está sendo trabalhado para que as barreiras do ego dele possam liberar esse conteúdo luminoso e mais tarde, com consciência, ele possa fazê-lo da mesma forma, com deliberação, com intenção e com autonomia.